Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Na lição anterior, nós tivemos uma visão geral do livro de Samuel e hoje já entraremos na parte do texto propriamente dito, falando sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Inicialmente, o comentário ele aborda sobre o ambiente familiar de Samuel. Onde foi que Samuel nasceu? A Bíblia nos traz algumas informações históricas acerca da vida de Samuel. Dentre estas informações históricas, o texto de 1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia, a partir do versículo 1, ela passa a registrar sobre Elcana e suas mulheres. O texto diz que um homem de Ramataim Zofim, o termo Ramataim, ele ao pé da letra significa duas alturas. Ramataim era um nome, só aparece aqui em todo o Antigo Testamento, duas alturas. Em alguns lugares a cidade é chamada apenas de Ramá. Ficava a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. A Bíblia nos traz a informação que Elcana ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Nós podemos observar aí, inclusive o comentário aborda a questão da bigamia. Esse é um elemento que o autor do livro Samuel destaca, que Elcana tinha duas mulheres. Essa prática ela fere os princípios bíblicos. E talvez uma das coisas que deve ser esclarecida é exatamente a questão da poligamia ou a bigamia no período do Antigo Testamento. Nós tivemos alguns grandes vultos do Antigo Testamento que tiveram mais de uma esposa, como Abraão, Jacó e também Davi. Mas esse não era o plano original de Deus. Em Gênesis 2:24, a Bíblia afirma que no casamento duas pessoas se tornam uma só carne. Então, por que havia poligamia entre o povo de Deus? Primeiro para produzir mais descendentes que ajudassem no trabalho e para assegurar a linhagem familiar de um homem. No período do Antigo Testamento, um grande número de filhos era sinal de status e riqueza. Em segundo lugar, uma sociedade em que muitos jovens eram mortos na batalha, a poligamia tornou-se uma forma aceitável de apoio às mulheres, que de outra forma teriam permanecido solteiras e provavelmente na miséria. Nós temos então essas possíveis explicações para o contexto da poligamia no Antigo Testamento, embora, no entanto, frequentemente a poligamia causava sérios problemas familiares, como podemos ver aqui no caso de Ana e também de Penina. Então, o comentário da lição, em segundo lugar, aborda essa questão relacionada à bigamia, então, presente. O professor pode aproveitar este momento e fazer uma aplicação, conforme o comentarista faz, falando sobre os possíveis conflitos nos lares, inclusive utilizar textos também do Novo Testamento. A terceira coisa que a lição chama a atenção nesse fato, nesse acontecimento do capítulo 1 de 1 Samuel, é o fato daquela família ser uma família piedosa. Isso é um elemento de destaque. O texto diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, que Elcana subia para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Nesse tempo ainda não havia o templo, e essa família piedosa, eles saíam para adorar a Deus em Siló. Então, nós observamos um elemento aqui que mostra a piedade que aquela família tinha. O texto diz que ele subia de ano em ano. Todos os homens israelitas, eles eram obrigados a comparecer a 3 festas anuais no santuário central. Isso está em Deuteronômio 16, 1 a 17. Elcana comparecia com regularidade a essas festas com suas esposas. A festa mencionada aqui, provavelmente, era a festa dos tabernáculos, mais ou menos no mês de setembro ou outubro, em razão das festividades que são relatadas no capítulo 1 e o versículo 9. O texto diz que eles iam
no versículo 3, sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É interessante observarmos que é a primeira vez no Antigo Testamento que aparece a expressão Senhor dos Exércitos. O termo Senhor dos Exércitos aí, exércitos ao longo do contexto da Bíblia, se refere a exércitos humanos, Êxodo 7:4, a corpos celestes, Deuteronômio 4:19, ou também a criaturas celestiais, Josué 5:14. Então a expressão Senhor dos Exércitos, ao contexto da Bíblia, está se referindo, está enfatizando o fato de Deus ser todo-poderoso, de ser soberano sobre todos os poderes no céu e também na terra. Bem, o texto diz que ele ia a Siló. Siló localizava a cerca de 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, em Efraim. Ali ficava então o tabernáculo nesse período e ficava também a Arca da Aliança. O texto diz que ele oferecia um sacrifício. Segundo Levítico 7, versículo 11 a 18, esse sacrifício era uma oferta pacífica, porque, segundo as prescrições do Levítico, a oferta pacífica havia um momento de que comiam a refeição junto. Então, os adoradores comiam parte da oferta. Então, se o texto relata que eles comiam juntos, isso mostra, portanto, que era uma oferta pacífica. Então, o texto nos mostra que essa família ela era piedosa, uma família que subia constantemente para adorar a Deus. Um elemento de destaque que nós podemos chamar a atenção aqui é o fato de aquele momento histórico não ser fácil para a família e também para as pessoas piedosas de uma forma geral. Nós observamos que o fato de Elcana subir a Siló, isso mostra então que ele era uma pessoa disciplinada no cumprimento dos seus deveres religiosos. Outra coisa que nós observamos é que enquanto Ofni e Finéias, os filhos então de Eli, se encontravam então relapsos e não se importavam com as coisas espirituais, inclusive com a complacência do sacerdote Eli, de uma certa forma, o sacerdócio estava cheio de nódoas, estava enodado. Mas, mesmo diante daquela situação, nos dias de Eli, os filhos então pecando contra o Senhor, muitos certamente já não iam mais a Siló para adorar a Deus, mas Elcana, juntamente com as suas mulheres, iam para Siló para adorar a Deus. Ou seja, mesmo diante de um sacerdócio que estava comprometido e rodeado de pecaminosidade, mas Elcana e sua casa continuavam servindo ao Senhor com verdade e sinceridade. Isso, inclusive, era uma forma deles se oporem ao sistema idolátrico que estava se estabilizando naquela época em Israel. Então, uma família piedosa. Eles, mesmo diante daqueles momentos de crise, eles então acreditavam no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, conforme diz o texto. E eles então adoravam a Deus. Isso mostra então a piedade, o comprometimento daquela família com as coisas de Deus. Aqui o professor de escola dominical pode destacar e trazer algumas aplicações práticas para a família em relação à piedade. A palavra piedade vem da língua grega eusebeia, que quer dizer reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Então, o ambiente familiar de Samuel, o local que ele nasceu, uma família que tinha problemas, é um elemento a destacar, a questão da bigamia, mas era também uma família piedosa. Mesmo uma família que tinha problemas, mas eles subiam juntos para adorar a Deus. Os problemas familiares não podem ser impedimentos para uma família adorar a Deus. É o que nós observamos então aqui nesse texto. A segunda parte do comentário, o comentarista aborda sobre Samuel, fruto de oração. E aí ele destaca então a humildade de Ana. No momento então do sacrifício que era realizado então em Siló, havia todo o envolvimento familiar. E ali se distribuía então
porções, segundo Levítico 6:26 e número 18:8. Na ocasião do oferecimento, então, do sacrifício, havia distribuição de porções para os membros da família. Então, esse poderia ser um momento de tristeza, mas também de alegria, onde todos os membros da família participavam. Ali estava Ana e estava Penina. Certamente, Penina, que tinha dado muitos filhos a Eucana, estava feliz, recebia inclusive uma posição merecida ali naquele festejo, naquele banquete, naquela festividade, né? Mas Ana, embora sendo bem tratada por Eucana, recebia uma atenção dele, mas ela se sentia humilhada, porque naquela época, segundo Deuteronômio 12, 5 a 7, a mulher que não podia ser mãe era algo estarrecedor, era, portanto, uma vergonha. Mas uma coisa então digna de nota nós podemos observar aqui em Ana, é que mesmo ela sofrendo de esterilidade, ela carregando o estigma da esterilidade, ela não podendo ter filhos, mas o texto diz que ela ia a Siló, ela festejava em Siló. Ela era, inclusive, criticada pela sua competidora, entre aspas, mas ela subia à casa de Deus. Ela não deixou que a esterilidade tirasse a tristeza e o ânimo para ela ir à casa de Deus. Ela participava do banquete, ela estava presente ali na casa de Deus, ela estava presente então em Siló. Então, nós podemos então destacar este elemento então aqui, aqui no texto, né? O texto diz que o coração dela estava triste, no versículo 8, ela inclusive estava chorando. Eucana perguntou por que ela estava chorando, né? E inclusive disse para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? O texto então diz que Ana, a partir do versículo de número 9 e 10, após eles terem comido, ali estava o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo. Foi quando Ana levantou-se com amargura então de alma. Então nós vemos a humildade de Ana, mas vemos também a amargura de alma de Ana. O texto diz que ela estava com amargura de alma. No hebraico nós temos a expressão Mara Nepesh. Mara quer dizer amargo e Nepesh quer dizer alma. Então amargura de alma era a situação em que ela então se encontrava, né? Era um sentimento então de profunda tristeza que Ana tinha. Nós observamos então ali o segundo registro, segundo o texto, que o sacerdote, observando, vendo ela orar, observando ela orar ali no templo, o texto então nos relata que o texto diz que ela apenas mexia então com seus lábios, ela estava muito amargurada, né? Foi quando naquele momento ela fez um pedido e ela fez um voto ao Senhor. O Eli ele fez uma leitura de Ana achando que ela estava inclusive embriagada, mas ela não estava. Ela era uma mulher amargurada então de alma. Aqui você pode então, professor de escola dominical, falar um pouquinho sobre a amargura de alma, inclusive também sobre a ansiedade. Ana ficou amargurada de alma. Nem mesmo os servos de Deus mais relevantes do Antigo Testamento, da história da redenção, eles foram livres da amargura de alma. O texto então nos diz, comentário da lição, aborda em terceiro lugar o pedido de Ana. Ana estava consciente, embora tendo amargura de alma, ela estava consciente de que somente o Senhor poderia resolver o problema dela. Era comum no período então do Antigo Testamento se fazerem votos, promessas, quando se desejava uma bênção da parte de Deus. Foi quando Ana, estando ali então no tabernáculo, ela fez um voto a Deus. E ela afirmou para Deus que se Deus lhe desse um filho, ela iria dedicá-lo totalmente, completamente à sua obra. Ela queria um filho envolvido então nas coisas de Deus, segundo
Ele não iria então receber navalha nem beberia vinho. Seria então dedicado às coisas de Deus. Segundo período também do Antigo Testamento, Números 30 e o versículo 8, o marido tinha que confirmar o voto da mulher. Ana então fez o voto, Elcana então confirmou e ela então mexendo com os lábios e fazendo aquele voto, o sacerdote a teve como embriagada. Ele não entendia o que estava passando então com Ana, né? Inclusive, Ana disse para ele não a ter como um filho, como uma filha de Belial. Essa expressão filha de Belial ou filho de Belial é uma expressão típica então do Antigo Testamento. Era uma maneira hebraica de se referir a homens desprezíveis, inúteis e ímpios. Era assim que se referia no período do Antigo Testamento, como filhos então de Belial. Ana então estava orando em silêncio, o costume às vezes era orar em voz alta. O judeu orava em voz alta, a oração pública em Israel era em voz alta, mas Ana orava em silêncio. Foi exatamente o fato dela orar em silêncio, que não era às vezes muito comum na oração pública, que fez então imaginar que estivesse embriagada. Então, nós podemos observar exatamente então isso. Nós podemos observar então que Ana fez esse voto então ao Senhor. É o que o texto bíblico então nos diz. Bem, então Ana, ela fez um pedido ao Senhor, né? Ela fez um voto ao Senhor. Esse voto então foi atendido. O menino seria então dedicado às coisas de Deus. Ele seria então um levita para sempre. O ministério do levita durava até os 50 anos, Números 4, versículo 3. Ele seria então um nazireu de Deus. Deus então ouviu o pedido de Ana. O texto diz que Deus então lembrou-se dela. Bem, em terceiro lugar, o comentário da lição aborda sobre a dedicação de Samuel. A dedicação de Samuel. Samuel então nasceu, logo Ana estava acalentando um bebê então no colo. O texto bíblico relata que Eucana então conheceu, né, a Ana e ela teve então um filho. O texto diz que no devido tempo então ele coabitou com ela e ela teve então um filho. E ela então o chamou de Samuel, ou seja, do Senhor o pedir, ou seja, ouvido então por Deus. É o significado do nome então Samuel, ouvido por Deus. Isso então mostra que sempre que ela citava o nome Samuel, ela relembrava o cumprimento das promessas de Deus. Ela eternizou o cumprimento das promessas de Deus e da oração que ela fez, do recebimento da resposta da oração do nome então de Samuel. O texto então diz que ela cumpriu o seu voto ao Senhor. O texto bíblico diz que o voto então tratava de uma promessa então solene. Nas páginas então do Antigo Testamento era comum então a pessoa fazer votos e Ana fez um voto então a Deus e Deus atendeu então o seu pedido. O texto bíblico diz que ela então subia à casa de Deus, né, entregou o seu filho para a casa de Deus, realizou o sacrifício anual, né? Nesse primeiro momento, inclusive o texto diz que subiu, no versículo 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, mas Ana ficou porque o menino ainda não tinha desmamado. Isso mostra então os cuidados maternais que Ana tinha, né? A dedicação que ela tinha, ela então cuidando então do seu filhinho. Ela passou um tempo então amamentando por cerca de 3 anos. Isso mostra então o amor e os cuidados maternais que ela dedicou então para o seu filho. Não passou muito tempo, ela entregou o seu filho então para a casa de Deus.
ela teve um momento claro de dedicação então a Samuel. Veja as qualidades de Ana, tanto dedicada às coisas de Deus, quanto dedicada também às questões maternais, né? Não é interessante os pais apenas colocar os filhos no mundo, mas também cuidar deles. Bem, o menino então foi desmamado, e quando o menino então foi desmamado, o texto então nos mostra que depois de um período então ela foi também para dedicar o filho então a Deus. Ela cumpriu então o seu voto, ela acompanhou o rito que foi exigido. O texto diz, fala de 3 novilhos, né? Ela ofereceu então o que a lei realmente prescrevia, e ela então dedicou o seu filho a Deus. Nós temos então na lição o número 3 da terceira parte, a dedicação de Samuel. De Samuel então foi entregue ali aos cuidados da casa de Deus, e o voto então de fato ele foi cumprido. O texto diz que foi no versículo de número 24, foi oferecido um novilho de 3 anos, um éfra de farinha e um odre de vinho. Segundo Números capítulo 15, versículo 8 a 10, novilho, farinha e vinho deviam ser sacrifícios para o cumprimento de um voto. Então Ana, na realidade, levou todos em medida maior do que o exigido. Um éfa era cerca de uma quantidade, uma medida, né, de alqueire, 0,75 litros de um alqueire. Bem, ela então, versículo 27 a 28, ela diz: por esse menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles então adoraram ao Senhor. Fica expresso então aqui que o menino foi pedido a Deus. E no versículo 28, a ideia é que o menino foi então devolvido. Deus concedeu o filho para Ana, e Ana devolveu o filho então a Deus. Isso mostra então a profunda dedicação então de Ana às coisas de Deus. Depois de tudo, Elcana então louva a Deus, e todos da família retornam, né? Samuel então fica ali com Eli, e então periodicamente eles faziam visitas lá para ver Samuel. É assim então que Samuel foi dedicado então ao serviço do templo. Era uma dedicação irrevogável, era uma